Portugal pelo IAD, promovemos aqui um conjunto de webinars com sessões da indústria, sessões da academia, e deixámos a cereja no topo do bolo agora um pouco para o fim. Sei que esta é uma hora difícil, alguns já jantaram, outros estão a aguardar depois para jantar após isto. Agradeço a participação desde já dos que aqui estão, sei certamente que mais virão nos entretantos, e nesse sentido não vou alongar muito mais. Queria desde já agradecer a colaboração e todo o apoio que a iDreams tem dado ao longo deste tempo para que cheguemos aqui e consigamos ter edificado este evento, porque ao fim e ao cabo isto começou exatamente, a Karina não sabe, mas começou exatamente pelo desafio que foi colocado a colaborar na pós-graduação de Design e Interação. Depois houve este evento e foi convidado, e depois as coisas acabaram por escalar um pouco a partir daí. Por isso a ideia foi sempre trazer a iDreams e a Karina a falar um pouco sobre o que é o Design e Interação, não só pela iDreams Global, que a Karina representa e é CEO, mas pelo trabalho desenvolvido que tem sido feito e que eu tenho acompanhado deste lado do Atlântico, pela iDreams ao longo deste tempo, que do meu ponto de vista é exatamente aquilo que nós para a pós-graduação pretendemos estimular e pretendemos também, esperemos nós, desenvolver junto dos alunos aqui deste lado. Sem mais demoras e sem mais apresentações, Karina, muito obrigado pela disponibilidade, está bem? E eu gostaria então de convidar então a Karina a fazer então a apresentação, a apresentação que tinha então trazido. Vamos desmutar aqui. Obrigada, Bruno, pelo Recording convite. in progress. Pela participação nesse dia tão especial. Então, eu trouxe aqui um pouquinho do nosso trabalho que a gente tem feito na parte de design de interação, sobretudo de espaços conceito. Eu vou mostrar para vocês, né, porque a iDreams, ela mudou muito nos últimos anos, né? A iDreams passou a ser o iDreams Global, né? A gente fez um IPO no Canadá, a base de projetos é no Brasil, né, nos últimos anos, e a gente vai falar um pouquinho sobre Phygital, em como criar espaços de experiência para essa iniciativa que é o Interaction Day, Design Day. E vamos lá, então, primeira coisa, a gente falar um pouquinho sobre o que é o Phygital. O Phygital é essa junção do físico com o digital. Quando a gente pensa em Phygital, a gente pensa em que tudo que é digital é o que vem do componente tecnológico, do como o tecnológico entrou na nossa vida, né? Os serviços, as facilidades, o acesso à informação, tudo que é fácil, é simples, é rápido, que está à distância de um clique, né, no seu celular. E o humano é tudo aquilo que pertence à nossa existência, à nossa dimensão de gente, né? Então, é o local onde a gente frequenta, são os nossos sentidos. Então, tem a gente não pode esquecer a nossa dimensão humana, né, que tem as nossas emoções. Então, quando a gente trabalha Phygital, a gente lembra desses dois lugares e a gente junta esses dois lugares, né? Então, por que Phygital, né? Porque no centro de tudo estão as pessoas, né? E elas mudaram, essas pessoas já não são iguais às que a gente conhecia há 20 anos, né? Elas se habituaram a novos modelos, né? E essas pessoas estão repletas de sentidos, elas não têm apenas um sentido, né? Que é a visão, que é o que a gente mais está forçando hoje em dia. E, na verdade, aquela promessa de que a gente viu muito dessas fotos, né, nos últimos anos, né, do fim dos shopping centers, o fim de vários ambientes físicos, mas, na verdade, o que está por trás dessa mensagem é que o físico agora não é mais o bastante, né? O físico, como a gente conhecia antes, ele ficou pouco para essa nova geração. Não vou falar de geração, porque não é uma questão de geracional, é uma questão de tudo que a gente aprendeu nos últimos tempos, uma questão mais social, né? Então, o físico, como a gente conhecia antes, ele não é o bastante. Assim como você viver apenas no virtual também não é o suficiente, né? Então, a gente passou aqui mais de um ano de pandemia e foi legal viver a vida totalmente digital, sem ver as pessoas, sem encontrar os amigos, sem poder tomar
né, uns copos aí com os amigos, né, no bar. Então, falta uma dimensão humana, falta a dimensão presencial. Uma coisa compensa a outra, uma coisa ela aproxima da outra, né? Ela soma, né? E aí a gente descobriu que mesclar, isso aqui é uma imagem de um pessoal lá do Japão, né, do Team Lab, a gente descobriu que mesclar os dois é mágico, e quando as pessoas vão para esses ambientes em que existe uma experiência física, mas também o digital envolve essa experiência, ela maximiza a tua vivência de uma forma que é inesquecível. E quando a gente cria esse tipo de espaços, eles não são espaços que são passageiros na sua memória, né? Eles são espaços que eles geram memória. Então, eles geram novas memórias, eles ficam marcados. Então, normalmente as pessoas saem desses espaços muito eufóricas, muito felizes, né? A gente mexe com sensações que algumas pessoas nem sabem que existiam mais, né? Depois eu vou falar sobre isso, sobre o que está acontecendo com a nossa sociedade hoje. Eu vou tirar o áudio. Aí tem esse vídeo aqui do final do LOL, de uns anos atrás, né, com uma realidade aumentada, com um dragão, que ficou todo mundo só se falava disso, né? E, e é isso, né? Então, assim, tá todo mundo aqui no estádio para assistir a final de um campeonato de videogame, né? E de repente tem esse dragão, mas ele não está aqui, né? Ele está em realidade aumentada, a gente só vê ele pela tela, mas a noção dessa presença, essa visualização com essa mistura do físico com o digital, ela é impressionante. Esse vídeo rodou o mundo todo. É completamente incrível essa sensação de que você pode isso, desse poder que isso pode ser dado, né? E aí, como é que a gente faz digital para valer, né? Na iDreams, a gente diz que a gente usa o Y para unir, né? Todo mundo começa na iDreams quando tem um sonho, né? Os clientes ligam para a gente dizendo eu tenho um sonho, e a gente une a narrativa, então a gente vê os tipos de narrativa que a gente tem, as histórias que a gente quer contar, entendendo que uma narrativa tem muito a ver com entretenimento, com a maneira como a gente quer trazer isso para esses ambientes multidisciplinares. A gente une isso com design imersivo, com a estética, com a noção de experiência, com empatia e com tecnologia sensorial, né? E a ideia é que a tecnologia sensorial tem que ser tão ubíqua, ela tem que ser tão natural, tão invisível, que ela se torne humana, você nem perceba que ela está ali, né? Então, são preceitos que a gente usa como pilares e a gente sempre trabalha isso com impacto positivo. Então, normalmente a gente trabalha com pedidos de clientes, e a junção disso é que é o nosso slogan, que é o Live the Dream, que é Viva esse sonho, que é a coisa da vivência, da experiência, né? E hoje a gente trabalha com etapas, né? Em que a gente trabalha a fase de conceito, fase de execução, tudo muito marcadinho, né? A fase de conceito a gente tem preparação, a gente estuda, ideação, conceito criativo, mergulha na história do que a gente tem que fazer. Depois, a execução tem uma fase de definição e detalhamento, depois que vai para desenvolvimento, não sai programando antes de ter tudo isso para frente. E aí o projeto não termina quando ele começa, né? Aí que ele começa, né? Quando você lança ele, você tem manutenção, suporte, evolução. Então, ele é uma longa fase. Então, só para vocês terem uma noção aqui, as etapas que envolvem um projeto hoje da WeDreams, onde a gente fala que é onde nascem os sonhos, onde eles se desenvolvem e depois onde eles vivem, né? Onde eles acontecem depois que eles nascem. Então, são várias etapas para tudo isso acontecer. E a gente entende que para isso acontecer, para esses projetos, né, e para o iDream to Global ter sucesso, é um tipo de jogo que só dá para jogar em equipa, não dá para jogar sozinho. Então, não é uma coisa que vem só do programador, só do designer. Se você não tiver uma equipa que ela está muito em sintonia, que ela sabe se ouvir, se escutar, se você não tiver isso, a gente não consegue colocar um projeto desse de alta qualidade no ar. Então,
são muitas competências diferentes, tem arquitetura, tem design de interface, tem o design de ambientes, né, que é o design de alta resolução, tem tecnologia, tem desenvolvimento de software, às vezes tem desenvolvimento de hardware, tem instalação de hardware, então são muitas, tem montagem, tem produção, tem pesquisa, texto, conteúdo, gente, é muita gente em jogo para montar um projeto dessa dimensão, né? São muitas competências distintas que têm que estar alinhadas, tá? Então, parte do que a gente conquistou nos últimos anos foi conseguir esse alinhamento de todo um time para que esses projetos saiam. E aí, mas como é que chegam os pedidos, né? Então, assim, uma das coisas que é curiosa é que os pedidos não chegam desse jeito, né? Os pedidos, eles chegam, eu quero experiência, eu vi isso, eu quero uma experiência, eu quero imersão, eu quero algo novo, e assim, geralmente as pessoas veem algo muito legal na internet, né, tipo, né, River of Grass aqui, o pessoal lá do Team Lab, esse aqui, então, todo mundo pedia, teve uma época que todo mundo pedia, que era, né, quando você passava as fotos, se abriam, via uma foto para frente, então, assim, as pessoas veem alguma referência e trazem referência para a gente, mas será que aquela referência é a melhor uso para passar e transmitir aquele conteúdo? É esse tipo de pergunta que a gente tem que se fazer. Ou então vem, quero uma mesa interativa, quero um óculos, quero uma parede interativa, mas será que a parede interativa funciona nesse lugar? Será que a parede interativa é o melhor uso? Ok, você quer um óculos, mas um óculos de realidade virtual para colocar o que lá dentro? Qual a experiência que você está pretendendo? Qual a sensação que você quer transmitir? Então, é esse tipo de perguntas que precisam ser feitas para quem está te pedindo um projeto, porque a gente simplesmente ouviu, eu quero um óculos e saiu fazendo, muitas vezes a gente está entregando uma solução sem pensar se essa solução é a melhor para a experiência. Então, até a palavra solução interativa foi banida da Webrips, a gente agora só trabalha a palavra experiência. Tá? Então, a gente não entrega solução tecnológica, a gente entrega experiência. Então, a experiência tem que ser a melhor possível. Porque, senão, quando a gente pensa em solução, muitas vezes a gente pensa em solução tecnológica. E quando a gente fala de gente, a gente não está falando de tecnologia, efetivamente, a gente está falando de experiência, de sensação, de resultado. Né? Se a pessoa vai saber usar ou não vai saber usar, se aquilo vai ser proveitoso ou não vai ser proveitoso. Então, está aqui que esse que é o desafio no final das contas. E aí, gente, é um barato porque a gente tem que se perguntar, mas para que você quer isso, né? Eu queria tirar isso aqui da minha frente para poder, né? Para quê, né? Para que você está pedindo isso? Para que você quer um óculos de realidade virtual? Para que você quer uma realidade aumentada? Para que você quer uma mesa interativa ou uma parede interativa? Né? E normalmente os clientes vão te responder. Aí que você vai começar a entender, né? Eu quero para chamar atenção, eu quero para atrair os clientes com algo que fale a língua deles, né? É muito comum as pessoas falarem assim, eu não estou conseguindo falar mais com o meu cliente porque ele fala uma língua que eu não estou falando. Né? Então, ele fala, eu quero, por exemplo, a gente é muito contratado para fazer exposições para trazer um público jovem, ou para associar a inovação, ou para criar um showroom que fale na língua certa com quem vai comprar. Para modernizar a minha fábrica. Eu tenho uma fábrica e eu quero fazer uma visita à fábrica e eu preciso modernizar a minha visita à fábrica, para envolver o visitante da minha sede. Então, eu tenho uma cultura muito forte de marca e eu quero que as pessoas, quando entrem na minha sede, elas sintam pulsar a minha cultura de marca. Como é que eu transmito isso desde o começo? Para receber os meus clientes no meu escritório, no meu espaço, e que eles entendam essa sintonia de marca. Então, tem muitas possibilidades, né? Eu quero que a pessoa entenda a gravidade de jogar lixo sem separar o lixo. Então, eu quero que ela sinta a responsabilidade na pele. Então, pode ser desde uma coisa macro até uma coisa muito específica. E aí, entendendo para quê, a gente começa a saber o que tem que fazer. Mas não basta para quê, né? Tem que perguntar, mas quem vai usar? É criança? É adulto? É idoso? É um CEO que vai usar? É business? É classe A? Quem vai usar? Quem são as pessoas que a gente vai estar disponibilizando isso? É todo mundo?
é família, porque dependendo do público, pode ser completamente diferente o que você vai usar, porque tem gente que não vai se expor publicamente, tem gente que vai ter medo de usar, então, e dependendo do público, pode mudar completamente o que você vai oferecer. Então, é muito importante a gente entender a segunda pergunta, ou a primeira que a gente tem que fazer. E depois aí começam várias perguntas, vai ser livre ou vai ser pago? Né? Você vai dar de graça o que você vai oferecer ou é pago? Porque a gente já teve projetos tipo esse das paisagens de Van Gogh, que foi livre, e a gente tinha 700 pessoas a mais do que a gente era capaz de aguentar por dia. Então, a gente não estava esperando esse sucesso todo, a gente sabia que o projeto era lindo, realmente encantador, agora foi impressionante o retorno que a gente teve. Então, como é que você lida com isso? O pago já regula um pouco mais, mas não era o objetivo. Então, a gente já tem que saber o que se espera desde o começo, né? E aí, outras perguntas. É uma experiência avulsa? Você vai ter, no meio de um mega evento, só uma experiência? Como é que a gente vai gerir fila disso? Será que vale a pena replicar ela? Esse aqui foi um projeto que a gente fez há uns anos atrás para a Nike, foi o primeiro uso de Kinect em jogo público, o espaço público foi em Santa Maria, para os Los Fearless. Foi até feita pela equipe de Portugal, uns anos atrás. E é incrível, absolutamente fantástica para o tempo que foi. Usando o personagem 3D, você é um tipo de virtualidade aumentada que você assume o personagem, né? De esqueleto. Então, ele move da mesma maneira que você se mover. E você faz ali a cesta. Então, qual é a experiência que você quer? É só uma experiência avulsa ou é um circuito inteiro? Porque dependendo, é uma jornada, né? Então, o que você tem que fazer? Se for uma loja, tem todo um encadeamento até conduzir para a compra. Se é um showroom de um produto, você vai quebrando as objeções de produto até chegar na compra. Você pode vender um produto que seja um perfume, pode vender uma aeronave, né? Então, tudo depende do tipo de produto que você está vendendo. Então, é muito importante entender o que se espera, né? Se vai ser uma coisa unitária ou se vai ser um circuito inteiro. Isso aqui é a planta de Tarsila para crianças, que é uma exposição que a gente fez. Tarsila do Amaral, uma das maiores, foi considerada a maior pintora do Brasil, a pintora mais reconhecida do Brasil. O quadro que foi, agora, recentemente, foi vendido o quadro dela, a Lua, para o MoMA. Teve agora a Caipirinha, que também foi vendido, que bateu o recorde de venda do valor de um quadro comercializado no Brasil. E a gente fez já na quarta edição dessa exposição. Então, quando a gente pensa nesse projeto, ele é um circuito. Eu tenho que entender como é que a pessoa chega, como é que ela se adapta ao ambiente. Se você der uma interação muito que exige muita participação numa primeira fase, a pessoa ela vai se expor ou ela vai ficar incomodada. Então, a gente vai aquecendo a relação até que a pessoa seja capaz de deitar no chão, de se sentir completamente à vontade para brincar, para falar, para sentar numa coisa, se sentir criança de novo, né? Entrar na brincadeira do lúdico. Então, a gente tem que entender em que lugar você está nesse espaço, né? Ou é um open space, né? Então, outra pergunta, é um espaço aberto que você vai... a pessoa vai chegar, esse aqui é um dos Tarcísios para criança que a gente fez em Porto Alegre, está lá agora, teve mais uma extensão, um projeto. Você vai chegar e você vai fazer o caminho que você quiser, você chega e você explora o espaço, você escolhe o caminho que você vai seguir. Então, isso é uma decisão completamente diferente de uma outra decisão, como aquela que eu mostrei do Van Gogh, que ele é orientado, em que você entra por um caminho, né? Você entra, deixa eu ver por onde a gente entra aqui, você entra por aqui, né? Pela sala do trigo, vai por aqui pela sala das flores, amendoeira, né? Passa aqui pela sala do meio, os espelhos e vai embora. Então, você não volta para trás. Por que você não volta para trás? Porque você tem tempo para fazer o circuito todo, é um tempo curto,
para uma dimensão de projeto muito pequena. Então, você tem que ser orientado. Já nesse caso aqui, é um espaço de 1.000 metros para quadrados, e é para criança. A criança não gosta de orientado. A criança gosta de... A criança atravessa todo o espaço, depois ela volta para brincar. Então, a gente tem que pensar no tipo de projeto de acordo também com o público. Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, quando a gente pensa em design de interação, a gente está pensando não só na tecnologia, naquele espacinho, você está pensando num todo, em como é que você conduz a pessoa por todo esse espaço. Tá? E aí, onde é que vai ser? Então, essa aqui é a última loja que a gente pegou, o estado da loja que estava. Vai ser uma loja que está num bom estado ou numa total estado de guerra, e a gente vai ter que montar isso. Isso aqui foi no dia 14/8, e aí, 10 dias depois, a gente estava com esse projeto desse jeito aqui, todo montado naquele mesmo espaço que vocês viram. Então, esse é o projeto da Peppa Pig pelo mundo, que a gente acabou de montar, lançou sexta-feira passada. Então, aonde vai ser? Como vai ser isso? O que eu tenho nesse espaço, o que eu não tenho? Tem ar-condicionado? A gente tem elétrica? Quais são as condições adversas que a gente vai pegar nesse espaço para a gente montar? E aí, erros comuns e principais cuidados, né? Então, quando a gente, normalmente, a expectativa, quando a gente começa a desenhar um projeto, ou vai mandar, né? Quando tem que fazer uma proposta, a gente tem pouquíssimo tempo, a expectativa é altíssima, é incrível, aí quando você vai entregar a realidade, ela é depressiva, né, gente? Uma coisa triste. E aí, por quê? Porque normalmente o que a gente vê muitas vezes é que se tenta entregar uma coisa de tecnologia para tecnologia que não funciona, né? Então, se você só considerar a tecnologia, com certeza alguma coisa vai dar errado, porque você pode estar colocando a tecnologia num local que é perigoso, ou forçando a tecnologia para um conteúdo que ela não combina, ou para um público que não faz sentido. Então, se não olhar o todo, alguma coisa vai ficar faltando, né? Aí, esquecer o tempo de aprendizado. Isso aqui é um projeto nosso, em que a gente foi uma moda, né, o uso de Kinect para navegação sensorial. Muita gente estava usando, a gente usou também. E só que a gente esqueceu naquela época que o tempo de aprendizado das pessoas é difícil, é demorado, né? Então, para a gente era muito fácil já usar, estava todo mundo muito acostumado, a gente usou isso em vários projetos. Os clientes pediam isso, efetivamente, mas depois de um tempo a gente parou de vender, mesmo o cliente querendo, porque a gente entendia que, diferente de um videogame que você está em casa, que você vai testar, treinar até passar uma fase, quando você está num ambiente público, você não vai ter oportunidade de treinar. Você tem que aprender de primeira. Você vai ter provavelmente 3 segundos para se ambientar, 5 segundos, 10 segundos para entender como é que funciona e para pegar o jeito. E se você não pegar o jeito, você vai se sentir frustrado. Então, se uma tecnologia ela é muito difícil, não que essa seja difícil, né? Ela demora para você se acostumar, mas depois que você acostuma, você pegou o jeito. Só que se você está num ambiente público, pode ser que você não tenha o tempo para pegar o jeito. Então, a gente não pode esquecer o tempo de aprendizado que tem de disponível. Voltei para trás aqui sem querer. Aí, depois, deixar a tecnologia visível. Então, uma outra coisa também que a gente fazia antigamente, que a gente já não faz mais, é deixar barra de sensores, deixar a tela. Hoje em dia, todos os projetos da Y-Dreams, você não sabe se é video wall, se é projeção, onde está o sensor. A gente tenta esconder tudo em caixinhas e tudo mais, porque isso estraga a magia. Então, a gente não deixa nunca a tecnologia visível. Tá? Outra coisa é achar que todo mundo vai fazer o que você faz, né? Então, esse aqui é um projeto que a gente fez e que tinha uma balança para medir a quantidade de água que tinha no corpo. E é lógico que as pessoas pulam na balança, né? E aí o peso da pessoa não é o... né? Quando você pula, o peso sobe e aí nada dá certo. Então, a gente esqueceu que nem todo mundo faz o que a gente acha que deveria ser feito. Então, a gente tem que, quando pensar projetos, tem que pensar antes o que o ser humano é capaz de criar naquele momento, né? Aí outras coisas assim que eu trouxe, eu acho que eu tinha...
tenho aqui o vídeo, mas eu quero mostrar o outro. Outra coisa, qualquer experiência serve para qualquer lugar. Não é verdade. Quando você faz um corredor, por exemplo, se você for fazer um touch no corredor, você vai atrapalhar. As pessoas que estão passando vão bater em você. Então, você vai ser um incômodo no ambiente de passagem. Né? Então, é uma coisa também que não funciona. Outra coisa que eu vejo muito e que fica lindo em videocase, mas na realidade também não funciona, que você não controla o fluxo de pessoas. Então, é muito comum você ver o pessoal tentando fazer vitrine. Não sei se vocês conhecem esse vídeo aqui, que você vai para um lado, o vídeo roda para um lado, você vai para o outro, você roda para o outro. Aí você esquece que, de repente, pode parar 3 pessoas na vitrine. E aí, esse cara desse vídeo faz o quê? Ele roda para que lado? Ele vai começar a se mexer loucamente. Então, tem vitrines que fazem o seguinte, botam os bonecos e se aparece alguém à direita, o boneco vira. Se você aparece à esquerda, o boneco vira. Puxa, super legal para o videocase. Só que na hora que aparece uma pessoa aqui, outra ali, ele vai ficar mexendo loucamente, ele não vai saber para onde mexe. Então, são erros de usabilidade. Para o videocase fica maravilhoso, porque você só coloca uma pessoa de cada lado, aquilo vai ficar hilário, super engraçado. Só que você não controla o fluxo das pessoas. E aí aquele negócio vai ficar parecendo mesmo que está com alguma coisa errada, ele fica... ou ele não vai reagir para uma das pessoas, você vai ter que escolher. Né? Então, ou ele só reage para a primeira, a outra vai ficar decepcionada, ou ele vai ficar tenso, tentando reagir para todo mundo, e aí não funciona. Então, são algumas coisas. Gente, a criançada pronta, né? As crianças vão acabar com qualquer X que você fizer, eles vão tentar, que isso aqui né? Só que esse aqui a gente estava preparado, né? Porque a gente já conhece as peças. Então, as peças raras, né? Então, a gente fez aqui uma fonte de água colorida. A gente fez uma fonte de água colorida, e eu vou desligar aqui o celular, pessoal. Uma fonte de água colorida que, quando você pisava na cor, a cor misturava, e era super bonito, né? Super plástico. A gente fez uma exposição aqui em São Paulo. Só que é lógico que a criança, depois que ela saca que aquilo mistura, você estão 4 crianças e estão misturando ao mesmo tempo. Quando a gente começou a programar, a gente achava que as pessoas iam fazer um de cada vez, mas depois a gente sacou, não, é melhor liberar que cada um vai ser feito, pode ser feito ao mesmo tempo, porque as crianças podem fazer o que essa menina fez aqui, que é tentar ligar todas, ou 4 crianças sentarem e habilitar tudo. Então, é exatamente o que acontece normalmente. E por onde que a iDreams começa um projeto, né? Então, eu peguei aqui o caso de Van Gogh, por exemplo, peguei um projeto inédito do iDreams que a gente está fazendo agora. Então, quando a gente pega né, foi encomendado um projeto de Van Gogh, quando você olha, você fala assim, nossa, eu posso falar o quê? Sobre as dores e dificuldades de Van Gogh que ele teve na vida, né? Posso falar sobre flores, posso falar sobre paisagens, só sobre noites, sobre o fenômeno dele pintar com espirais, posso falar sobre autorretratos. A gente pode pegar Van Gogh e falar e encontrar recortes. Então, a primeira coisa que a gente tenta fazer no projeto é descobrir o recorte. E esse projeto que eu trouxe aqui é um projeto que o recorte foi flores. Vamos pegar as flores e vamos trabalhar que flores que ele fez. Então, a gente começou a estudar. Nossa, é o máximo, ele trabalhou vasos, ele fez campos, ele tem os lírios, ele tem os girassóis. Então, a gente começou a separar e aí começou a procurar referências de coisas interessantes que a gente poderia fazer, né? Então, e aí a gente parte para quê? Depois que a gente pega essas referências, a gente começa a buscar, isso aqui podia ser junta com isso, essa tecnologia pode representar isso, aí a gente monta uma planta, né, com essas lógicas, né, começa a juntar essas lógicas do conteúdo com a forma que a gente quer passar, que pode ser tecnologia, pode ser cenário, monta a planta, começa a trabalhar os conceitos. Nossa, do girassol é o mais importante, vamos abrir o girassol, e do girassol vai virar inspiração para fazer o espaço. Então, desse girassol, a gente mapeou, fechou um lado do girassol, e isso virou o 3D do projeto. Tá? Então, daí a gente foi entendendo como é que a gente queria fazer. Então, primeiro virou um desenho à mão, e esse desenho virou o 3D do projeto. Então, é a mesma coisa, né? Então, eu quero fazer uma interação com o video mapping, que vai contar a questão da loucura dele. Tem uma frase dele que ele dizia que ele
O que mais angustiava era ele ver os campos através das grades, né, do asilo que ele morava. Então, a gente colocou vários olhos, né, e essa sensação de grades, e a ideia é a gente fazer um videomapping com essa sensação. Então, aquilo vai evoluindo passo a passo, e aí os olhos passam a ser os olhos da pintura dele. Então vai de passo a passo, aí você vê que a coisa começa com vários ângulos, depois a gente entende que o videomapping para fazer com vários ângulos começa a ficar muito caro, precisa de vários projetores. Então, por isso que tem que ser um trabalho em grupo, né? Porque a gente vai afinando. Às vezes uma ideia é muito legal, mas o preço dispara e fica inviável comercialmente. Então, você tem que começar a fazer uns ajustes. E aí estão conceitos usados, né? Então, a gente costuma... um dos conceitos que a gente usa como base vem desse Arjun Appadurai, que é um filósofo indiano, que eu adoro, que ele diz que o capitalismo digital é um capitalismo flat, né? O que a gente está vivendo hoje. O que ele diz é que o mundo ficou flatizado, né? Ele ficou sem diferença, ele ficou equilibrado demais, higienizado, sem grandes emoções e sem sentido, né? A gente perdeu os sentidos, então, que produz uma máquina de gente apática. Então, quando a gente cria essas experiências interativas, a gente brinca de carregar isso para o hipersentido, né? Então, quando a gente estava mostrando essa imagem, isso é hipersentido, né? Essas exposições que a gente faz é hipersentido. A pessoa senta no chão, ela vai lá e bota um chapéu para entrar na onda. Acho que tem alguém com áudio aberto, pessoal. Tem alguém com áudio aberto. Aí é isso. Aí, quando a gente pensa nesse tipo de projeto, a gente brinca com esse hipersentido. Então, quando a gente fez Van Gogh, a gente trouxe cheiro, a gente traz tato, a gente faz a sala só com mais, puxa pelo áudio, porque a gente mexe com sensações que a gente esqueceu, né? Então, a gente esqueceu alguns sentidos nossos. Então, como a gente está num mundo flatizado, né? Como diz o Arjun, quanto mais a gente esticar a corda do hipersentido, mais adesão a gente tem de gente, né? Querendo participar. E aí, assim, o cuidado que a gente tem que ter quando a gente monta os projetos é trabalhar tempo perfeito, né? A interação tem que ter o tempo perfeito, senão é decepcionante, né? Então, a gente fazendo agora a Peppa Pig pelo mundo, a criança pulou, a Peppa tem que pular também, senão a gente estragou a brincadeira, né? Então, o timing tem que ser perfeito, né? Então, aqui, eu vou mostrar esse aqui eu quero mostrar, que eu peguei um link na internet do pessoal fazendo de um case real aqui, olha que legal, vou botar até o som, ó. Vou tirar o som. Bem, é isso. Então, na hora que pular, tem que pular. Para ser verdadeiro, a criança tem que ter a sensação de que está acontecendo, que ela está pulando, está ganhando ponto. Então, e que a performance dela está valendo a pena, faça dos amiguinhos que estão do lado, cada um representando o seu. Então, tem que ser muito simples, tem que ser muito óbvio, tem que ser natural. Tirar o som desse. Esse aqui é um projeto que a gente fez há muito tempo, que é uma realidade aumentada, que a gente fez tipo um edifício que os ninjas jogavam aqui umas bombas, mas a reação da menina, ela, tá vendo, ela recebe a bomba na cabeça e ela bota a mão na cabeça, porque para ela é muito natural, ela está vivendo aquilo, né? Para percepção corporal dela, ela recebeu uma coisa na cabeça, porque é o que ela está vendo. Então, é isso que é importante, é quando a gente criar a interação, ela parecer que é verdade. Quanto mais verdadeira e quanto mais em tempo real e com tempo perfeito for, mais vai funcionar. E aí, assim, acho que a ideia é que a prática leva à permanência, minha brincadeira, mas quanto mais a gente pratica essa dança do design de interação, mais a gente ganha aprendizado. Tá? É isso, gente. Então, isso aqui é um pouquinho da história que eu tinha para contar hoje. Eu não sei se vão abrir aqui para alguma pergunta. Falei para caramba, né? Não, ótimo, está ótimo, está ótimo. Foi sempre, é sempre bom ver estes exemplos e quem está a trabalhar no mercado e quem está na área a fazer e a experimentar e a falhar, não é? E a partilhar o conhecimento daquilo que foi
ao fim e ao cabo, a experiência passada, aquilo menos bom também trouxe, mas ao fim e ao cabo são sempre as aprendizagens que fazem crescer e os resultados são excelentes. Eu gostei imenso de ver a parte inicial, onde mostra, geralmente é uma coisa que não acontece muito, que é mostrar exatamente aquilo que não correu tão bem, pronto, no início, ou seja, o que é que aprenderam com isso, e ver isso refletido na aprendizagem da iDreams e do processo iDreams é extremamente enriquecedor. É claro que o resultado final dessa experiência acumulada é top, é excelente, e é isso que faz os bons profissionais, é isso que fazem os bons projetos. A gente diz na iDreams, Bruno, a iDreams hoje tem mais de 1.200 projetos já realizados e mais de 5.000 experiências interativas já realizadas, né? Desde o tempo, somando o tempo de Portugal e depois o tempo de Brasil, Canadá, né? Com plataformas e tudo mais. E quando a gente fala em projetos, alguns desses projetos têm 115 soluções interativas. Ah, então, um projeto leva 115 soluções interativas. Então, é uma loucura até para você controlar, né? Um projeto desses, a gente acabou tendo que criar sistemas de controle para ligar e desligar, senão a gente fica maluco. Tem épocas do ano que a gente tem 800, 900 máquinas para controlar diariamente o time de suporte. Então, é muita coisa, é uma dimensão muito grande. Então, a gente acabou criando processos, e mais do que processos, sistemas mesmo, aplicativos de controle das coisas, para a gente saber remotamente que está tudo funcionando, para poder trocar conteúdo em tempo real, para facilitar o dia a dia, né? E é lógico, né? A gente diz que assim, errar faz parte, sabe? O que a gente tem que fazer é um passo de cada vez. Então, a gente errou, não vai errar de novo. Né? Então, a gente tem uma coisa chamada close job, que é toda vez que termina um projeto, a gente assume uma responsabilidade de não cometer aquele mesmo erro. Então, a gente vê tudo que a gente errou e o que a gente tem que fazer para o próximo ser melhor. E com isso, assim, não há uma pretensão de ser perfeito, mas é muito difícil, tanto que a gente pode mudar um time inteiro, que no próximo, aquele time vai ser melhor, e vai ser melhor, e vai ser melhor. Né? E aí os antigos alertam para as coisas que foram as dores do que eles não querem passar pela mesma dor que eles já tiveram no passado. Né? Então, isso ajuda muito. Né? Então, é um longo aprendizado, né? Tem sido. Eu comecei na iDreams em 2002, em Portugal, né? Fiquei 8 anos em Portugal. E vim para cá, para o Brasil. A gente já tinha aberto o iDreams Brasil quando a gente mudou a iDreams para cá, para a parte de projetos. E assim, a gente tem que acumular, e mesmo assim a gente comete erros, é lógico que a gente comete erros, só que agora a gente é mais rápido de resolver. Né? Então, a gente, por exemplo, no próprio projeto agora da Peppa Pig, que a gente lançou sexta-feira, a gente tinha ido por um caminho de detecção que não estava bom. Aí a gente falou, não, gente, vamos mudar o sistema de detecção da câmera. A gente não mudou o game, a gente mudou a detecção e ficou maravilhosa. Porque não interessa o que é, na verdade, interessa a sensação de quem está interagindo. É só o que interessa. Entendeu? Então, o que importa é como a pessoa está interagindo. Se ela tá interagindo de uma maneira muito natural, ela fica muito feliz. Para ela é mágica, para ela está funcionando. Então, a gente teve que fazer uns ajustes, por quê? Porque a gente achou que estava muito forçada a interação. Então, muda o método de interação, não muda a aplicação, muda o método. Tanto que a gente costuma separar a aplicação do método de interação, porque eu posso ir mudando o método se aquele não for suficientemente bom. Então, foi uma coisa também que a gente já criou há muitos anos atrás. Entendeu? Então, isso tem. Veio um pouco ao encontro daquilo que foi discutido na apresentação anterior, onde se falava um pouco esta questão relacionada com. Bom, falávamos na parte da educação e que muitos dos nossos estudantes, a nível de licenciatura, não tinham conhecimento dos sensores para poder aplicar nas soluções. E o que a Karina acabou de dizer acaba por dar resposta um pouco a isso, ou seja, eles não precisam de saber, porque uma coisa é o método de interação, uma coisa é o resultado que se espera, outra coisa é como nós fazemos com que esse resultado seja a experiência melhor possível. E acaba por ser um pouco a abordagem, pronto, dentro da tal experiência que a Karina referiu, que acabou por, ao fim e ao cabo, responder a uma questão que foi lançada e que foi elencada, e que é comum até aqui em termos educativos, é muitas vezes os estudantes estarem deparados com, então, mas eu vou fazer um sensor de luz
ou sensor de luminosidade, o que é que isso significa, eles não sabem. E se calhar não têm que saber, se calhar têm que perceber qual é o efeito que querem primeiro e depois irem à procura da tecnologia que resolva o melhor possível, que dê a melhor experiência para chegar ao resultado esperado, não é? É isso. É porque é aquilo. Quando você começa pela tecnologia, você começa errado. Você começa forçando a tecnologia. Né? Então, essa é a preocupação, porque às vezes a tecnologia precisa mudar no meio do caminho, porque te mudam de lugar e colocam um local com luz, e aí o teu sistema de sensores não funciona daquela forma. Acontece de tudo. Né? A vida está em mudança, e aí aquilo que é a tua especificação às vezes deixa de ser. E aí, se você começar pela tecnologia, não pelo efeito que você quer causar, você pode colocar tudo a perder. Então, o que a gente faz é separar as coisas. Aí eu quero essa sensação. Então, como que eu vou programar isso? E qual o tipo de sensor que é possível? Ah, então tá bom, vamos por esse? Vamos. Então, por exemplo, a gente tem uma corridinha na Peppa Pig. Estou falando Peppa Pig porque o projeto Peppa Pig pelo mundo foi o que lançou agora mais recente. Tem uma corridinha, são 4 carrinhos, cada criança se posiciona numa bolinha e tem que correr loucamente para o carrinho mover. O carrinho do personagem se move na tela e eles correm durante 1 minuto, a criança corre sem parar, porque a criança não tem fim para correr, e ele se movimenta parado no mesmo lugar, mas criança de 1 ano, pitiquinho assim, já entende e fica paradinho no mesmo lugar correndo, uma graça. Quando a gente bolou a ideia, a gente pensou em usar uns tapetes, que quando você se movimenta em cima, ele é como se fossem uns cliques. A gente já usou esse tapete para corrida, quando a gente fez a casa da Coca-Cola lá na Copa do Mundo. Então, a gente falou, vamos fazer com os tapetes? Aí, como a gente tinha muito pouco tempo de ir para a realização, a gente falou assim, não vai dar tempo de chegar aos tapetes no Brasil. Então, vamos fazer com câmera. Aí a gente pensou assim, vamos usar... Só que assim, a programação já estava em desenvolvimento, a arte já estava feita. Então, já estava sendo feita. Agora, o que a gente tinha que decidir é como é que o carro vai se mover. E aí, o que a gente fez foi, o carro vai se mover por detecção de movimento. Quanto mais a pessoa se movimentar, mais... Porque o efeito de correr é efeito de movimento. E captação de movimento é fácil. Então, o que a gente fez foi colocar, faz as zonas, né, detecta as zonas e sabe que a pessoa está se movimentando. Então, quanto mais a pessoa se movimentar na área do pé, né, da perninha, porque tem criança pequenininha, então a gente tem que pegar ali, mais a gente faz o carro correr. Tem criança de 2 anos ganhando de adulto, que é o máximo, entendeu? Então, a gente fez de uma forma que ficou fácil, ficou igual. Né? Então, uma tecnologia... A gente usou a mesma tecnologia para o pulo. Só que na tecnologia do pulo, a gente fez que se tiver uma incidência com menos de meio segundo, ela é desconsiderada. Por quê? Porque é muito difícil você pular com menos de meio segundo, senão estava dando muita quantidade. Então, a gente começou a calibrar isso com menos incidência, entendeu? Então, e aí o bichinho pula numa velocidade mais lógica dentro do que uma criança é possível para não dar múltiplas coisas. Então, é lógico que podia ser o tapete? Podia, mas eu não tinha o tapete, não no prazo que o Brasil permitia. Então, a gente tinha que criar um método que fosse viável. Né? Então, é isso, gente. A gente tem que rebolar dentro do que é viável. E tem, assim, posso dizer para vocês, com a quantidade de sensores no mercado, tem centenas, sei lá, talvez dezenas de maneiras de fazer a mesma coisa. Você só tem que encontrar a maneira mais interessante, entendeu? E aí depois a gente também vai ter uns aprendizados, entendeu? Assim, touch para criança pequena tem que ser muito bom o touch, porque eles estão acostumados com o iPad. Nenhum sistema de touch do mercado de frame funciona tão bem como o iPad, então tudo é decepcionante. Percebe? Expectativas que já estão feitas, não é? A priori, não é? Então, a não ser que você esteja um touch, se arrastar, então é um horror, porque o arrastar do iPad é perfeito. Então, eles estão acostumados com o iPad, com os Samsungs, né, com os tablets, que tem um sistema muito aprimorado. Se você for fazer isso com tela mais frame, é horrível. Então, com frames de detecção. Então, é super traumático, ainda mais para a criança que faz aquilo de... Então, a gente tem que pensar outras maneiras de fazer. Ou então, fazer um tipo de interface que não demande arrastar, ou que o arrastar seja muito leve, que ela não sinta a decepção do que ela está acostumada já. Então, do que ela está acostumada. Então, são essas as preocupações que a gente tem quando a gente vai produzir, né? Que é muito mais
a sensação que a pessoa vai ter do que a tecnologia que a gente vai usar. É por aí que a gente dá a invertida, sabe? É por aí. Muito obrigado. Eu não sei, entretanto, eu sei que já está mesmo aqui nas 9 horas, não queria estar a tomar muito tempo, mas eu se calhar ainda não sei se há alguém que queira fazer uma pergunta à Karina e aproveitar este espaço, já que aqui estamos. Em relação ao trabalho da iDreams, em relação àquilo que é a experiência da Karina na iDreams e através mesmo da... eu tomei a liberdade de colocar aqui um link para uma explicação um pouco mais... Eu vou mandar para aqui qual é o local onde estão os cases da iDreams hoje. Ok. Quem quiser conhecer, porque agora chama iDreams Global, né? Depois dessa mudança que teve. Eu vou colocar aqui, quem quiser conhecer. É o youtube.com/barra iDreams Global. E aí tem lá os cases que eu comentei, estão todos lá. Entendeu? E aí tem as exposições todas que estão agora em vigor, né? Monet, Van Gogh, Taça para Crianças, tudo que eu falei. Vai para Pig, daqui a pouco vai o vídeo também para o ar. Excelente. Karina, não sei, eu acho que não há perguntas do grupo. Eu acho que a própria apresentação foi muito esclarecedora. Eu fiquei extremamente motivado a querer mais do que fazer estes produtos, é experimentá-los. Ou seja, gostaria imenso de estar lá em frente à câmara e no digital e tentar experimentar aquilo que tem sido desenvolvido. Espero que haja cá a oportunidade em Portugal haver alguma exposição da iDreams esteja a desenvolver para ter a oportunidade de interagir com uma das soluções, uma das experiências, aliás, que a iDreams Global desenvolve aqui deste lado. Qualquer das formas, aquilo que nos trouxe foi uma perspectiva extremamente clara daquilo que o mercado está a fazer de bem e da forma como certamente muito mais haverá para falar. Isto não há é apenas uma pequena apresentação, todo o desenvolvimento do produto, toda a forma como se conhece o utilizador, todas as pequenas peculiaridades e particularidades que a Karina trouxe sobre alguns pontos particulares das tais dificuldades que foram encontrando e que foram superando ao longo do caminho, um caminho bastante longo que tem sido percorrido. Bom, isso é que faz, ao fim e ao cabo, os produtos serem aquilo que são e, ao fim e ao cabo, as soluções e as experiências serem aquilo que são. É todo o conjunto de profissionais e de conhecimento adquirido que vem sido trabalhado ao longo do tempo e ao longo dos anos, que fazem ser aquilo que é neste momento, não é? Que, do meu ponto de vista, é a empresa de topo que está a trabalhar nesta área e que, do meu ponto de vista, se destaca. De resto, Karina, só agradecer a disponibilidade uma vez mais. Já não é isto a primeira vez que o digo, mas eu não tenho, não consigo fazê-lo de outra forma. É agradecer mesmo porque eu sei que o tempo é precioso e sei que a Karina está envolvida em imensos projetos em simultâneo e conseguiu encontrar aqui um bocadinho de tempo primeiro para responder e conseguimos trocar aqui algumas impressões e para estar aqui a fazer esta apresentação dentro deste evento do Dia Mundial do Design e Interação aqui pelo IAD. Espero que seja a primeira de muitas vezes, vamos certamente estar em contacto e muito obrigado pela colaboração e pelo apoio. Obrigada, Bruno, e obrigada a todos aí e que seja um sucesso esse seu programa de pós-graduação. Tá bom, Bruno? Certamente, obrigado. Tchau. Obrigada, tchau. Obrigado. Bom, e aos restantes, ainda aos resistentes deste longo dia,